Obrigado a todos pela presença e pelo interesse em mais esta sessão do DFK 220. Hoje vamos falar um pouco sobre o regime fiscal previsto para os criptoativos, de acordo com a proposta do Orçamento de Estado para 2023. Eu vou então, se calhar, começar por projetar aqui a nossa apresentação, que nos vai acompanhar aqui nos próximos cerca de 20 minutos. Como eu estava a dizer, portanto, a sessão de hoje nós optámos por chamar. Augusto, deixei de te ouvir. Não estão a ouvir-me? Agora sim, agora já está outra vez. Portanto, estavas a dizer a sessão de hoje? Optámos por chamar de regime fiscal para rendimentos de criptoativos, porque vamos, de facto, dar aqui um pouco mais de ênfase à componente da tributação dos rendimentos, embora a proposta do Orçamento do Estado para 2023 tenha também algumas regras ou regras aplicáveis a outros temas relacionados com criptoativos, como também abordaremos brevemente. Eu vou começar aqui por um breve enquadramento do tema dos criptoativos. Por um lado, para tentarmos de alguma forma definir dentro do possível o que é isto de um criptoativo. Nós podemos ver várias definições por várias entidades. Eu se calhar aproveitaria aqui uma que resulta de uma proposta de regulamento da União Europeia sobre esta matéria, denominada MiCA. Portanto, que é eu ainda chamo de proposta de regulamento porque, na prática, apesar de já haver uma relação final sobre esta regulamentação dos mercados de criptoativos, esta proposta ou este regulamento ainda não se encontra aprovado e, portanto, continuamos a utilizar a expressão proposta. E, de acordo com este regulamento, o criptoativo é uma representação digital de um valor ou de um direito que pode ser transferido ou armazenado eletronicamente. Portanto, utilizando a tecnologia do registro distribuído, DLT, a mais conhecida destas tecnologias é a blockchain, e, portanto, ou outra tecnologia semelhante. Esta é uma definição relativamente resumida de um criptoativo. A segunda nota introdutória que queríamos deixar tem a ver com o facto de criptoativos ser muito mais do que criptomoeda. Portanto, e é importante termos noção, para depois, quando falarmos aqui das questões fiscais, termos noção que estamos a falar de mais coisas para além da criptomoeda. Embora muitas vezes no dia a dia nos foquemos na criptomoeda e na tributação ou não dos ganhos relacionados com as transações de criptomoeda. Portanto, dentro dos criptoativos temos mais realidades. Estão aqui alguns exemplos, ou os principais exemplos de tipos de criptoativos. Portanto, para além da criptomoeda, temos os stablecoins, utility tokens, security tokens e os NFTs. Portanto, isto só muito resumidamente e para deixar aqui algumas ideias do que é que podemos estar a falar. Portanto, os stablecoins serão criptoativos cujo valor está associado a um determinado ativo subjacente, pode ser uma moeda de concurso legal, pode ser um fundo, etc. Os utility tokens, estamos a falar de ativos que, na prática, dão acesso ou direito a determinados serviços ou mesmo produtos. Os security tokens são direitos relativos a ativos financeiros,
Na prática, podem substituir, se quisermos, de uma forma simplificada, participações financeiras em entidades ou direito a lucros. Os NFTs são tokens criptográficos, portanto, que são infungíveis. Na prática, são mais conhecidos, por exemplo, as obras de arte, não é? Ou seja, uma figura representativa de uma obra de arte, isto tem as características de ser algo único e que não é reproduzível. Portanto, e isto eram só assim umas ideias muito gerais, e também não é o nosso objetivo entrar muito aqui no mundo dos cripto, mas para deixar as duas notas sobre a definição e os vários tipos de criptoativos. Avançando então para o regime fiscal, dando aqui naturalmente duas notas prévias, que é, estamos a falar do regime fiscal previsto na proposta do Orçamento do Estado, portanto, ainda não é lei, há de ser muito provavelmente nestes termos ou muito semelhantes com a aprovação e respectiva publicação do Orçamento do Estado para 2023, e é um regime fiscal que se prevê que entre em vigor a 1 de janeiro do próximo ano. A primeira nota relativamente aos aspectos fiscais tem a ver com o facto de ser introduzida na legislação fiscal uma definição de criptoativo. Eu há pouco escolhi a definição que vinha no tal regulamento da União Europeia, precisamente porque o que foi introduzido na legislação fiscal portuguesa está muito alinhado com esse. E, portanto, na legislação fiscal portuguesa está previsto que a definição fique qualquer coisa, portanto, toda a representação digital de valor ou de direitos que possa ser transferida ou armazenada eletronicamente, recorrendo à tal tecnologia de registro distribuído ou semelhante. Portanto, como eu disse, esta definição está prevista na legislação fiscal, nomeadamente incluída no próprio Código do IRS, mas é também válida, por exemplo, para outros impostos, está incluída também no Código do Imposto de Selo e, portanto, vai ser, diria, a definição que será relevante para qualquer enquadramento fiscal. Ao nível do IRS, e falando então das primeiras novidades, dar nota que na legislação fiscal em vigor até agora, quer em sede de IRS, quer noutros impostos, a legislação era omissa relativamente a qualquer tratamento de criptoativos, portanto, aquilo que poderia ser dado como tratamento fiscal era o que resultaria de interpretação de normas aplicáveis às realidades em geral e não em concreto aos criptoativos. Portanto, a inovação aqui é tentar-se introduzir regras específicas para os criptoativos. Ao nível do IRS, podemos ter o tratamento dos rendimentos de criptoativos de duas formas. Ou como rendimentos de atividades comerciais, categoria B do IRS, ou como rendimentos de mais-valias, portanto, categoria G. Ao nível dos rendimentos considerados de atividades comerciais, portanto, está previsto que as operações ou os rendimentos que resultem de operações relacionadas com a emissão de criptoativos, isto estamos a falar nomeadamente da mineração, e os rendimentos relacionados com operações de validação das transações de criptoativos, vulgo staking, portanto, passam a ser operações cujos rendimentos estão sujeitos a IRS como rendimentos da categoria B, expressamente previstos como tal. Ao nível do IRS, no âmbito do regime simplificado, portanto, que é aplicável por opção dos sujeitos passivos com rendimentos anuais inferiores aos 200 mil euros, é também estabelecido que o rendimento tributável, de acordo com este regime simplificado, é o que resulta da aplicação de um coeficiente de 0,15%, 0,15 às vendas de criptoativos. Aqui, se calhar, uma primeira nota, porque de facto estes termos são complexos e às vezes
difíceis de conseguirmos enquadrar em termos de natureza de rendimento, mas se calhar aqui há alguma inconsistência ou incongruência logo aqui na primeira regra a que estamos a falar de tributação dos rendimentos no âmbito do regime simplificado. É que prevê-se a aplicação do coeficiente de 0,15 às vendas de criptoativos, quando nós falamos de realidades, nomeadamente a mineração ou o staking, em que nós não temos propriamente venda de criptoativos. Nós temos a emissão de criptoativos, no caso da mineração, e, portanto, há aqui alguma desintonia entre o termo aplicado para vendas de criptoativos na aplicação do coeficiente do regime simplificado face à realidade que queremos tributar. Bom, este e outros temas serão com certeza afinados. Depois, vamos falar então de outra realidade sujeita à tributação em IRS, que são as mais-valias, portanto, os ganhos resultantes da venda, da transmissão de criptoativos. E que, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2023, está previsto que sejam tributados em sede de IRS à taxa de 28%, sem prejuízo de englobamento. Uma nota que esta regra de tributação específica para os criptoativos exclui aqueles que possam ser considerados valores mobiliários, que é uma grande discussão relativamente a alguns tipos de criptoativos que poderão ou não ser considerados valores mobiliários, e alguns, inclusivamente, serão. Portanto, esses seguirão as regras dos valores mobiliários e não a regra especial que está a ser criada para estes criptoativos. Dar nota, e se calhar aqui o aspecto mais relevante, que é optou-se por criar uma isenção de tributação para os criptoativos que sejam detidos pelo menos 365 dias. Portanto, isto, se nós até aqui o entendimento é que não haveria tributação destes ganhos, a ideia é que também não seja muito penalizado e, portanto, se os criptoativos forem detidos por mais de 365 dias, temos uma isenção de tributação em IRS. Está também prevista a possibilidade de reporte de perdas, à semelhança do que acontece com outras realidades da categoria G do IRS. Este reporte das perdas apenas é aplicável em caso de opção pelo englobamento. Portanto, tributação às taxas gerais progressivas do IRS ao invés da taxa autónoma de 28%. Aqui sobre a categoria G, e também um bocadinho em jeito de conclusão, dar uma nota que este período de detenção dos 365 dias é relevante desde a aquisição inicial dos criptoativos, mesmo que esta detenção seja anterior a 1 de janeiro de 2023. Portanto, os períodos de detenção não começam só a contar a 1 de janeiro de 2023. E se calhar, como eu estava a dizer, em jeito de conclusão, portanto, há aqui, ainda assim, apesar de passarmos a ter esta realidade sujeita à tributação, há alguma discriminação positiva face a outro tipo de investimentos. Por um lado, porque temos esta isenção que eu já referi, e por outro, por exemplo, estas mais-valias não ficam sujeitas àquela regra obrigatória de englobamento para os sujeitos passivos com rendimentos superiores aos 78.800 aproximadamente euros de rendimentos anuais, que, como terão conhecimento, portanto, é uma regra que passará a ser aplicável a partir de 1 de janeiro de 2023 a mais-valias resultantes, por exemplo, de ações detidas por menos de 365 dias. Estes são as principais notas em termos de tributação em IRS. Avançando para o IRC, as novidades serão menos, eu diria, menos relevantes. Portanto, também ao nível do IRC,
se clarifica que os rendimentos decorrentes das tais operações relacionadas com a emissão de criptoativos ou com a validação de transações são consideradas atividades comerciais ou industriais, sujeitas a IRC, mas ao nível do IRC, portanto, a única novidade é, de facto, no âmbito do regime simplificado, estar também prevista a aplicação do mesmo coeficiente que nós já vimos para o IRS de 0,15. Curiosamente, neste caso, o coeficiente não se refere a vendas de criptoativos, refere-se a rendimentos relativos a criptoativos em termos gerais, que nos parece se calhar um pouco mais adequado para estes casos. Ao nível do IRC, portanto, continuamos a ter, nesta realidade dos criptoativos, as dúvidas que estão muito relacionadas também com o próprio tratamento contabilístico destas matérias. Portanto, não havendo regras especiais, neste caso em sede de IRC, para os criptoativos, o que acontece é que a contabilidade, a fiscalidade, o tratamento fiscal, seguirá aquele que for o registro contabilístico dos criptoativos. E aqui, de facto, temos uma grande discussão, podemos ter diferentes realidades, podemos ter o enquadramento enquanto inventários, podemos ter o enquadramento enquanto intangíveis, dependendo do tipo de criptoativo e do propósito da detenção por uma entidade destes ativos. Como eu disse também no início, a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2023 introduz aí ainda algumas regras específicas noutras matérias e que não relacionadas só com os rendimentos. Ao nível do imposto de selo, está prevista a tributação, a taxa de 10%, para as transmissões gratuitas de criptoativos, quando haja algum tipo de conexão naturalmente com o território nacional, ou porque os criptoativos estão depositados em instituições que estejam em Portugal, ou porque a sucessão, ou portanto os detentores dos ativos, ou os beneficiários das doações ou sucessões estejam em Portugal. Depois, também uma nota da sujeição ao imposto de selo à taxa de 4% sobre tudo o que seja comissões ou contraprestações cobradas por ou com intermediação de prestadores de serviços de criptoativos, muito em linha com tudo o que são comissões por serviços financeiros, não é? Que também estão sujeitos a esta taxa de 4% de imposto de selo. Uma breve nota também ao nível do IMT, em que está prevista expressamente a sujeição a IMT das transmissões onerosas que tenham como contrapartida criptoativos, ou seja, troca de criptoativos por imóveis. Portanto, e foi muito falada a primeira operação realizada deste género. Portanto, aqui o legislador tem a intenção de deixar claro, para não haver dúvidas, que se o pagamento não for em dinheiro, mas for em criptoativos, continua a haver sujeição a IMT, sendo que o valor que deve ser considerado para efeitos de incidência de IMT há de ser o valor dos criptoativos. Não é? Portanto, seja ele determinado de acordo com as regras do valor de mercado do criptoativo. Uma última nota sobre obrigações acessórias, neste caso declarativas, que está também prevista na proposta do Orçamento do Estado e que passa a prever, portanto, a obrigação das entidades que prestem serviços de custódia ou administração de criptoativos ou que façam a gestão de plataformas de negociação, passam a estar obrigadas então a comunicar as transações, as operações efetuadas com a sua intervenção à autoridade tributária e aduaneira. Portanto,
Neste caso, adivinham-se já à partida muitas dificuldades, no portanto, em termos práticos na aplicação desta ou no cumprimento desta obrigação. Desde logo porque, a generalidade das entidades que faz a gestão, das plataformas e as próprias plataformas não estão em Portugal e, portanto, é logo uma questão, que se coloca como é que a autoridade tributária pode impor esta obrigação perante alguém que não está em Portugal. E depois, porque essas plataformas também podem não dispor de toda a informação, e toda a identificação dos intervenientes nas transações, portanto, dos investidores ou utilizadores das plataformas, não têm obrigações de comunicação, de identificação ou de informação detalhada como existem noutras realidades nos mercados financeiros. E, portanto, esta obrigação declarativa parece antecipar-se um bocadinho, estas regras fiscais anteciparem-se um bocadinho à realidade e à própria regulamentação da atividade. Não é? Eu falava no início do tal regulamento da União Europeia, que prevê a regulamentação dos mercados de criptoativos, nomeadamente, a possibilidade ou a obrigatoriedade das entidades envolvidas estarem sujeitas a registro e supervisão pelas entidades de supervisão nacionais. Mas, portanto, isto ainda não é uma realidade e, portanto, há aqui um desfazamento, se calhar, desta regra fiscal face àquilo que depois, na prática, pode vir a acontecer e que muito provavelmente, pelo menos para já, será a impossibilidade de esta regra ser cumprida. Portanto, isto tem como resultado que a autoridade tributária poderá não ter informação sobre a maior parte das transações eh, relacionadas com criptoativos que acontecem no dia a dia. Pronto, estas eram as principais ideias. Eu vou se calhar, antes de umas conclusões genéricas sobre o tema, deixar aqui de partilhar a apresentação. Como eu estava a dizer, se calhar aqui um bocadinho em jeito de conclusão. Esta a proposta do Orçamento de Estado para 2023 é uma primeira tentativa de sistematizar regras fiscais aplicáveis aos criptoativos. Agora, portanto, face à complexidade destes temas, à diversidade de situações e operações que podem estar aqui envolvidas, portanto, é mais que certo que esta legislação tem que evoluir e tem que se adaptar, tem que ser afinada e quem sabe já no decorrer da discussão da proposta do Orçamento de Estado na especialidade possam já haver aqui também algumas melhorias. Portanto, em termos também de conclusão, sendo certo que o regime prevê a tributação de algumas operações que até aqui se entendia não estarem sujeitas a imposto em Portugal, nomeadamente os ganhos com as transações de criptoativos, exceto se resultassem de uma atividade comercial. Apesar de estar prevista esta tributação, também é verdade que o regime que está agora a ser introduzido neste aspecto confere um bocadinho mais de segurança jurídica, por um lado, e por outro lado, confirmando-se esta isenção de tributação aplicável aos criptoativos detidos por mais de 365 dias, continuamos a ter um regime fiscal atrativo em Portugal quando comparado com aquilo que é algumas das práticas internacionais que estamos a ver noutros países. Portanto, eu finalizaria por aqui a apresentação mais teórica do tema e antes de passarmos, se calhar, para um período de alguns esclarecimentos em que possamos discutir algumas questões, gostava desde já, mais uma vez, de agradecer a presença de todos, o interesse e espero que, de alguma forma, esta informação
resumida possa ter sido útil.